Problema complexo não dá para deixar por conta de, por exemplo, dos meus colegas médicos. Problemas complexos têm que ter vários olhares, inclusive de profissões muito importantes, como, por exemplo, a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a outras áreas da saúde, enfermagem e outros, que sem o olhar deles e delas, ou dessas profissões, desses colegas, vai ficar tudo muito limitado, muito medicalizado, que é uma preocupação minha, que eu, quando migrei da medicina preventiva para a saúde coletiva, a saúde pública, já não era simplesmente uma questão de palavras, é uma questão de conceitos e de ampliação da, primeiro, do número de pessoas e das profissões e olhares, segundo, da abordagem que necessariamente envolve participação, envolve ação política, e então é um processo evolutivo de amadurecimento e que se expressou no dicionário da proteção de uma forma, digamos assim, é como se uma amostra de que daqui para frente não vai poder ser menos do que isso, não pelo tamanho, mas pela multiplicidade de dimensões abordadas no dicionário. E aí eu cheguei à conclusão, no final do dicionário, lançado em 2018, que já não cabia mais um livro de patologia do trabalho depois do dicionário, porque o dicionário, embora não se aprofunde muito em cada verbete, em média temos duas, três páginas por verbete, ele é uma espécie de checklist de muitos temas complexos que merecem ser aprofundados. E eu praticamente tinha desistido, eu saí, vamos dizer assim, e estava saindo da medicina do trabalho, saindo da patologia do trabalho, mas eu fui convencido pela editora, no caso a editora Ateneu, de que continuava sendo best-seller, havia demanda, havia pedidos e que era quase uma obrigação minha, vamos dizer assim, atualizar, revisar e atualizar. Olá pessoal, eu sou Alexandre Guzmão da revista Proteção, estou aqui para apresentar mais uma edição do Proteção Tendências. Hoje o meu entrevistado é René Mendes, médico do trabalho, professor, autor de livros, ativista e uma série de intermináveis formações e qualificações. Nós estamos aqui para conversar sobre o livro que ele está lançando, que é a 4ª edição do Patologia do Trabalho, que reúne profissionais de SST do Brasil todo para tratar desses importantes temas ligados à medicina do trabalho, à saúde do trabalhador. Na sequência, conversamos com ele. Todo trabalho precisa de segurança. Por isso, existe um Marluvas para todos os riscos que você possa enfrentar. Seja eletricidade, queda de objetos, escorregamentos, umidade, corte, seja qual for o seu trabalho, Marluvas tem a proteção perfeita para você. Diversos riscos, uma proteção. Para ficar por dentro de todas as novidades, nos siga nas redes sociais. Marluvas, a força da história. Olá, René, tudo bem com você? Obrigado por estar aqui com a gente no Proteção Tendências. Muito bom, obrigado pelo convite e a oportunidade de reencontrar você e os que vão nos ver e ouvir daqui para frente. Legal. René, essa semana, na sexta-feira, dia 21, né, você vai estar lançando oficialmente a 4ª edição do Patologia do Trabalho. Eu lembro do nosso finado amigo Armando Campos, né? Que quando você convidou ele para escrever lá não é um capítulo, um trecho lá, né? Falando de alguma questão, ele diz assim: eu agora estou consagrado, estou escrevendo na Bíblia. Falava com muito orgulho, né?
Então, para mim ficou muito presente essa expressão, a Bíblia, né? O Patologia do Trabalho é uma obra que é referência na medicina do trabalho do Brasil, né? E internacional também, apesar de não ter traduções, né, para outros países, mas ela tem essa abrangência, né? Todo médico do trabalho deveria, se não leu, mas deveria ler, mas é livro de cabeceira, né? Porque resume um pouco do papel, né? Da importância da medicina e do papel do médico do trabalho. É, o- vamos falar um pouquinho, antes de entrar nesse primeiro, digamos, nessas as alterações que foram implementadas agora nessa edição. Conta um pouquinho dessa história, né? Você começou com um livro lá em 1980, que depois mudou de nome, que falava em doenças ocupacionais, depois em 95 mudou para patologia, a patologia foi lançada a primeira edição em 95, né? Conta um pouquinho dessa história para as pessoas entenderem esse processo e essa sua ideia de agrupar mentes brilhantes, né? Numa edição de 946 páginas aí, com 128 autores nessa edição, né? Muito bom. Sim, é uma trajetória, felizmente, muito feliz e honrada também, creio, que é uma trajetória a partir de uma carreira profissional que eu comecei na especialidade de medicina do trabalho e de saúde pública, nas especialidades, a partir de 1972. Então, já são 52 anos, para quase 53. E eu queria, então, eu sentia falta na época que eu estava estudando, tinha que estudar por livros estrangeiros, livros franceses, livros ingleses, livros norte-americanos, espanhóis, basicamente italianos, que foram os que eu estudei na minha formação de 72 em diante, sob a orientação de professores ilustres como o professor Diogo Pupo Nogueira e o professor Bernardo Bedricot, e em alguns aspectos o professor Oswaldo Paulino, entre outros, todos já finados. O que eu ia dizer é que sentia falta de termos textos nacionais, não só em função do português, nosso idioma, mas em função da nossa experiência, nossa vivência, nossa cultura, enfim, já tínhamos o que dizer, já tínhamos o que contar, o que compartilhar da produção nacional, que sempre foi uma obsessão minha, foi de valorizar a nossa história, a nossa cultura, os nossos profissionais, as lideranças que temos no Brasil e que não compete com outros países, no sentido de dizer que aqui é tão evoluído quanto, por exemplo, a Itália, na época, e a França, mas ela é um resgate da nossa história, né? Então, em 80, lancei Medicina do Trabalho barra Doenças Profissionais, e é um livro capa verde que se tornou uma referência obrigatória. Tinha umas 600, 700 páginas, e na época tinha cerca de 40 colaboradores, infelizmente todos já estão falecidos, mas o livro foi uma Todos? referência, com exceção de mim, que eu saiba, Todos? todos. Eu fui conferir esses dias, talvez tenha algum sobrevivente aí, mas assim, é triste, é porque você Ah, veja, são 40 nós estamos falando de e 1980, eram os bambambãs da época, continham uma, né? 42, Claro. 40 e Se tivesse 44 uns, anos. se tivesse uns 60 anos, ele estava com 100 anos agora, Todo, então, né? Você todo provavelmente mundo. estava um pouco mais jovem, então, na época, né? Eu era meninão. Meninão ousado, né? Ousado, não usado. Ousado, Não, não. porque essa ideia de livro, eu tinha cobrado, inclusive, dos meus mestres, o professor Diogo Pupo Nogueira, que era a minha referência máxima Sim, 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 acadêmica, e sim. que nunca tinha produzido nenhum livro, e eu cobrava dele, cobrava de outros colegas. Mas então eu me antecipei e O Diogo organizei. não escreveu livros? Não, não escreveu Que livros. Ele loucura! participou. Todo mundo usa ele como referência, cita ele como Não, ele é um grande inspiração. professor, foi meu Não, não, pois professor, é, mas é, mas, é, é mas ele não interessante escreveu isso, né? livros, não. Ele participou de um livrozinho, Coletâneas. uma obrazinha coletiva organizada pelo meu colega Jorge da Rocha Gomes, Frida, Sérgio Grande Corpassoto Jorge. e Diogo. São o grupo dele na Faculdade de Saúde Sim. Pública, né?
E nós, então, na época, também embalados pelo crescimento da especialidade no Brasil, eu tinha trabalhado 5, 6 anos, 5 anos na Fundacentro, e estava iniciando minha carreira acadêmica, então, na Unicamp. Achávamos que era para crescer, era para produzir, era para dar visibilidade a essa especialidade, né? E meu papel era este, de dar visibilidade e valorizar autores nacionais e latino-americanos. Na época, convidamos colegas do Chile, colegas da Argentina, colegas até cubano, que estava na época em Miami, professor Penhalver e outros, que eram os melhores que nós tínhamos de referência, colega espanhol, e assim por diante. Mas isso tinha, então, esse título, e era realmente isto apenas porque, como percebem, medicina do trabalho é uma especialidade importante, mas ela é uma especialidade médica, e os problemas de saúde dos trabalhadores e trabalhadoras transcendem a especialidade de medicina do trabalho e aparecem em todas as especialidades, aparecem em todos os momentos, seja do trabalhador doente, seja do trabalhador saudável, sadio, enfim, que precisa dos cuidados preventivos e da proteção no trabalho, e até da proteção, né? Proteção no trabalho, que é a sua especialidade, a sua marca registrada. Nós nos apropriamos também da proteção no trabalho, através da ergonomia, através da higiene, da segurança do trabalho, da gestão do trabalho, administração, enfim, isso tudo tinha que estar junto, é muito mais do que medicina do trabalho. E aí começou a crescer, de um lado, para além da medicina do trabalho, de outro lado, para além das doenças profissionais, porque é da época de 85, o crescimento, a mudança, inclusive, de conceito para além das doenças profissionais, as chamadas doenças relacionadas com o trabalho, work-related diseases, que era uma terminologia criada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, em 85, e eu participei muito desse processo, estive em Genebra, inclusive, em reuniões de discussão das listas e da revisão desses conceitos, e, de repente, nós estávamos frente à necessidade de abrir o leque para além das doenças profissionais sem senso estrito, para outras doenças relacionadas ao trabalho, mais tarde para outros agravos, né? Agravos que eu digo são acidentes, intoxicações, até agravos de grandes proporções, né? Isso foi crescendo, não cabia mais dentro de medicina do trabalho, doenças profissionais. Foi quando, então, nós transformamos, eu transformei, e a convite de uma outra editora, então, que é a editora Ateneu, na época, um livro que nós chamamos Patologia do Trabalho, que foi do ano 95, então houve um intervalo de 15 anos de vigência daquele. Quando era para fazer uma segunda edição, eu preferi um convite, uma negociação com outra editora, que permitiu, estimulou essa ampliação. No prefácio desse livro, da primeira edição, e da segunda, e da terceira, e da quarta, conta um pouco essa trajetória, que não é simplesmente, não são só reedições, são revisões, atualizações de conceitos, de referenciais, né? Então, já ir para a patologia do trabalho já era um salto importante que ampliava o leque para além das doenças profissionais e também para além das próprias doenças relacionadas ao trabalho, lembrando que em 1999 houve no Brasil também a criação, o desenvolvimento de uma lista das doenças relacionadas ao trabalho, até com esse título, pelo Ministério da Saúde. Eu fui o relator, de certa forma, o organizador dessa lista, chamada Primeira Lista, porque agora nós estamos com uma nova lista do ano passado, Sim, 2023. sim. Então, essa história da lista, inclusive na época eu estive em Genebra, tanto pela OIT quanto pela OMS, para discutir a revisão de listas da OIT. Depois foi revisada em 2010, mas na época a reunião foi por volta de 98, por aí, e estamos trabalhando todos assim no sentido de ampliação desses conceitos. Então, o livro que nasceu em 95, ele já nasceu quase que eu diria às vésperas de sua desatualização, porque em 99 nós tínhamos a lista, e isso apressou ou encurtou o período, o intervalo entre a primeira edição e uma segunda edição, que foi em Sim, sim. 2003, portanto, apenas 5 anos, desculpa, de diferença, fizeram com que a segunda edição, que foi em 93, em 2003, ela já fosse, primeiro, tivesse crescido
para 2 volumes, 2 volumes, né? 2 volumes de 1.000 páginas, mais ou menos. Bom, não é só que cresceu, é que adotamos a lista. A lista foi estruturante desde então, né? Desde então, na segunda edição, na terceira edição, de certa forma na quarta também, mas na quarta houve outras mudanças e reduziu um pouco o volume e a extensão, a profundidade de alguns temas. Posso dizer isso adiante, quais são as diferenças da quarta edição. Mas o que eu quero dizer é que essa evolução não é só do livro, né? É de tudo, né? De tudo, né? Então, você mencionou, e eu sempre considero com muita, vamos dizer, muito carinho a trajetória da medicina do trabalho, mas você tem que acompanhar, nós estamos acompanhando, principalmente de 89 para cá, e 90, né, com a Lei da Saúde, um deslocamento do eixo dos profissionais que devem tratar desses assuntos para um campo chamado campo da saúde do trabalhador, alguns dizem trabalhador e da trabalhadora. Então, à medida que esse campo foi se estendendo e ampliando e se fortalecendo, com muitos problemas, por causa da sua presença prevista na Constituição de 88 e na Lei de 90, presente no SUS, atribuindo ao SUS, ao Sistema Único de Saúde do Brasil, importantes tarefas relacionadas à saúde do trabalhador, tinha que ampliar também as equipes, os quadros, os profissionais preparados. E desde então, como disse a lei de 90, a lista de 99, quando chegou em 2003 e depois a terceira edição, 10 anos depois, estava toda já reformatada e ampliada para a inclusão de muitas outras dimensões que são de um campo ampliado, que nós depois até no dicionário que eu fiz com a proteção, sob a sua proteção, fizemos um dicionário, organizamos, não fizemos, nós organizamos um dicionário que, como você bem sabe, tinha, primeiro que chamou Saúde e Segurança do Trabalhador, que já foi também uma certa inovação. Também tinha mais de 500 autores, né? Estou vendo o dicionário aqui na minha frente, na minha biblioteca. Mais de 500 autores e 1.300 e tantos verbetes, dando uma ideia da complexidade deste campo, que era impossível ficar tudo limitado à medicina do trabalho e muito menos ainda a própria patologia do trabalho, que o dicionário mostrou, o dicionário de 2000, foi lançado em 2018, ele foi escrito em 2017, e trouxe outras ciências, outras especialidades, outros olhares, trouxe olhar da sociologia do trabalho, trouxe da economia do trabalho, trouxe de campos limítrofes à ergonomia, a própria saúde coletiva, a saúde pública, epidemiologia, e assim por diante. Então, como se percebe assim, eu tento correr atrás do prejuízo, às vezes também Você está sempre à frente do prejuízo, né? Fala vendo, vamos falar. gostaria de ter essa referência de vanguarda, né? Porque senão fica vivendo em função de um passado que não existe mais. Não existe mais não só na questão das profissões que precisam de estudar, o estudo e das referências vamos dizer, bibliográficas, como também do próprio mundo do trabalho, né? Se você olhar a edição de 1980, o meu livrinho verde, ali tem um capítulo enorme sobre chumbo, tem outro capítulo inteiro sobre benzeno. Só para dar 2 exemplos, um capítulo inteiro sobre manganês, escrito por um toxicologista cubano, que era a maior Eram as referência. grandes questões da época, né? Pois é, agora tem um ruído, tem aquele trabalho de supressão hiperbárica e tal, e capítulos enormes, quer dizer, proporcionalmente grandes, porque o capítulo tinha no máximo lá, já tinha uns 20 e poucos capítulos, então aprofundava-se nesses problemas. Isso foi haver uma mudança do mundo do trabalho, mudança das tecnologias, mudanças dos processos, mudanças do próprio conceito de trabalho, o que eu chamo mudanças no mundo do trabalho. Então é multidimensional. E isto fez com que
toda a questão hoje eu uso esse termo, impactos do trabalho, das mudanças no mundo do trabalho sobre a vida e saúde das pessoas que trabalham, né? Até o próprio conceito de classe trabalhadora ficou ampliado para pessoas que vivem do trabalho. Então, ampliou a base, a própria lei a própria portaria do Ministério da Saúde, amplia o conceito de trabalhador para muito além daquilo que era CLT, que era Previdência. Então, sempre ampliando, sempre ao ampliar conceitos de trabalho, conceito de trabalhador, conceito de adoecimento, conceito de lugar de trabalho, conceito de horário de trabalho, conceito de relações de trabalho, complicou tudo, né? E não só complicou, como para quem se preocupa pela vida e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras, embaralhou muito o cenário, né? Os cenários hoje estão muito mais complexos e não se, vamos dizer, exigem olhares multiprofissionais, exigem olhares que nós chamamos transversais, porque tem que entra a questão de gênero, de idade, de eh, até também a questão das migrações, da questão racial, das etnias, da economia informal, e vai complexificando. Esse é o mundo hoje do trabalho, ele é extremamente complexo. E então, você perguntou do primeiro, mas já estou quase já chegando na quarta edição, que é esta que vai ser Então lançada. vamos passar a falar agora. Eu acho que você conseguiu fazer um resgate importante de toda essa trajetória, né? A gente está chegando à quarta edição, que na verdade volta a ter um volume, né? Ela tem um formato diferente. Ele tem também a introdução aí de 4 feras aí, né? Para te ajudar. Aí você, aliás, se você tem entre as várias capacidades que você tem como visionário, né? Uma delas é escolher parceiros, né? Pessoas de grande qualidade para estar junto com você, né? Tanto para escrever quanto para co-organizar, né? Que é o Álvaro, o Hildeberto, o Silvestre e a Márcia, né? São 4 parceiros nessa trajetória, né? Você é o organizador principal, mas ele tem a colaboração desses 4 profissionais. Então, explica um pouquinho esse novo conceito, que também, né, tem no título do próprio livro, né, que diz assim, o essencial, né, Patologia do Trabalho, 4ª edição, o essencial, O novo, o novo e a prática, né? Ou seja, o essencial, que é necessário, o novo, as é, inovações, e a questão prática, porque na verdade o médico do trabalho está lá no chão de fábrica, né? Está lá vendo o chão de fábrica. Hoje em dia não dá para falar nisso, porque que cada vez menos acabamos de dizer fábricas que e mais outros tipos de trabalho, né? Mas de qualquer forma é uma expressão aí que a gente pode usar. obrigado, Alexandre Guzmão, meu querido amigo gaúcho como eu. Nós estamos frente a, quer dizer, eu nessa evolução que eu estava contando, chegou um ponto em que, até por essa complexidade que eu mencionei, eu estava numa encruzilhada. Eu venho, assim, de uma escola muito, digamos, uma formação, uma escola que valoriza muito o livro. Vocês vão ver que aqui atrás de mim tem livros, mas aqui tem também do lado e do outro lado e atrás e na Cercado de frente. livros por todos os lados, é uma Graças ilha. a Deus, esse ambiente aqui é a minha biblioteca e é um dos ambientes que todos os dias compro livros. Ontem mesmo estive em São Paulo, comprei mais 2 e recebo pela várias fontes aí. E não é só porque eu gosto de livro, mas é porque eu venho uma geração, eu sou de uma geração que valoriza livros, né, valoriza textos. E aí nós estávamos num dilema por volta de 2018, 19, um pouquinho antes da pandemia. Também tinha sido lançado o dicionário foi pela proteção, e já foi uma espécie de sinalização de uma evolução. A minha evolução no dicionário foi de ampliação temática e ampliação dos olhares profissionais, como todos sabem,
já não me lembro o número exato, mas são mais de 500, não, se não me engano, 522 autores e autoras, e não é simplesmente uma coletânea de gente, é porque são olhares intencionalmente primeiro assim, convidados, necessários, e que agregam e agregaram diferentes perspectivas, não só profissionais, como também os vieses necessários para entender problemas complexos. Problema complexo não dá para deixar por conta de, por exemplo, dos meus colegas médicos. Problemas complexos têm que ter vários olhares, inclusive de profissões muito importantes, como, por exemplo, a psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a outras áreas da saúde, enfermagem e outros, que sem o olhar deles e delas, ou dessas profissões, desses colegas, vai ficar tudo muito limitado, muito medicalizado, que é uma preocupação minha, que eu, quando migrei da medicina preventiva para a saúde coletiva, a saúde pública, já não era simplesmente uma questão de palavras, é uma questão de conceitos e de ampliação da, primeiro, do número de pessoas e das profissões e olhares, segundo, da abordagem que necessariamente envolve participação, envolve ação política, e então é um processo evolutivo de amadurecimento e que se expressou no dicionário da proteção de uma forma, digamos assim, é como se fosse uma amostra de que daqui para frente não vai poder ser menos do que isso, não pelo tamanho, mas pela multiplicidade de dimensões abordadas no dicionário. E aí eu cheguei à conclusão, no final do dicionário, lançado em 2018, que já não cabia mais um livro de patologia do trabalho depois do dicionário, porque o dicionário, embora não se aprofunde muito em cada verbete, em média temos duas, três páginas por verbete, ele é uma espécie de checklist de muitos temas complexos que merecem ser aprofundados. E eu praticamente tinha desistido, eu saí, vamos dizer assim, e estava saindo da medicina do trabalho, saindo da patologia do trabalho, mas eu fui convencido pela editora, no caso a editora Ateneu, de que continuava sendo best-seller, havia demanda, havia pedidos e que era quase uma obrigação minha, vamos dizer assim, atualizar, revisar e atualizar. Só que aí veio o conflito, um dos conflitos. O primeiro conflito é porque tinha que reduzir e transformar num manual. Eram 2 volumes de 1.000 páginas. A primeira conversa era que tivesse ser um manual assim, 500, 600 páginas, eu me recusei. Esse manual eu não escrevo, não. Apostilão, eu não escrevo e acho que está faltando justamente essa profundidade crítica, essa profundidade Para histórica. fazer manual tem muita gente, né, Renê? Não precisa Pois é, você pode ser, não precisa olha, ter muita profundidade. Então, tem até traduções aí que estão na prática, até traduzidos aqui no Brasil de livros estrangeiros, que são e assim, não quer dizer que não seja bom, mas é que sim, mas cada um no tem seu os, quadrado, né? isso, cada um tem vamos dizer, a sua intenção, seu Claro, claro, propósito. claro, claro. Um livro analítico como o meu, que eu fui organizador, não é meu, mas é que eu organizei, ele tinha um convite a resgate histórico, um convite de contextualizações, um convite de reflexão. Não é simplesmente um apostilão para você colocar olhar e consultar, dizer, isso aqui está escrito no livro que é 33 e até 35, depois já é normal. Esse pensamento reducionista que hoje, infelizmente, é praticado pela maioria dos profissionais. Eu não embarco nisso, sou um professor de medicina ou de saúde, e já formalmente aposentado, mas antenado com o mundo, e não podemos fazer uma coisa reducionista. E eu, então, abri mão desse convite, mas frente à insistência e até à descaracterização da ideia de manual, que a editora prometeu que não chamaria de manual, que eu podia fazer uma proposta, vamos dizer assim, mais perto daquilo que eu gostaria, a solução foi de convidar colegas, como você mencionou, as feras, são colegas ilustres que estão intencionalmente vinculados a instituições acadêmicas distintas, o professor Álvaro Melo, aí de Porto Alegre, da URGS, também já aposentado, mas é uma referência a outros colegas ilustres na URGS, e o fato de convidá-lo também tinha a ver um pouco com o viés dele de saúde mental,
que é uma necessidade hoje temática muito importante e que eu não entendo nada, só tenho um problema de saúde mental, mas para escrever sobre isso precisava ter uma pessoa gabaritada como o meu colega, que também encontraria pares, né, ou pessoas que pudessem colaborar nesse grande viés dos chamados transtornos mentais, né, que interessa tanto aos médicos do trabalho, como a psiquiatras, quanto a psicólogos e outros, né. Também, então, a URGS está representada, a Unicamp está representada na figura da minha colega Márcia Márcia. Bandini, que tem um ecletismo profissional muito grande e muito qualificada, muito na fase de muita produção, muita produtividade, muitas publicações, e ela está na carreira, aquilo que eu já fiz, ela agora está em torno de 50 anos por aí, de idade, mas quando a carreira é muito competitiva, tem que, ainda mais hoje, nas cobranças acadêmicas, tem que publicar muito e pesquisar muito, tem que ser brilhante. E eu já não estou nessa fase, estou numa fase mais reflexiva, um pouco mais, vamos dizer assim, não estou competindo com ninguém, que é o caso da Márcia, que ainda compete e tem ambições de ser professor titular, e certamente será muito, muito em breve, e pode escolher até a universidade que ela quiser se apresentar, que ela é competitiva, representa no momento a Unicamp, mas a livre docência dela foi na Faculdade de Saúde Pública da USP, como a minha também. E o professor João Silvestre, né? João Silvestre, traz o viés da Previdência, ele é perito da Perícia Médica Federal e também é professor em São Paulo. Na época estava na São Camilo, hoje está na USP, Faculdade de Medicina da USP, Departamento de Medicina Legal, Social e do Trabalho. E ele também é mais jovem ainda, ele e tem o viés da Previdência, o viés da perícia médica, da especialidade irmã da medicina do trabalho, da qual eu não tenho nenhuma formação, que é perícias médicas, medicina legal. Eu venho do viés da saúde pública, da epidemiologia, é uma outra forma de chegar na medicina do trabalho. E ele veio do viés da medicina legal, da medicina de perícias médicas, que é uma associação, inclusive, são muitos os colegas da medicina do trabalho que fazem hoje, por este viés, pelo qual eu tenho respeito, mas eu não tenho nenhuma simpatia por e nenhuma qualificação por este viés. E, e o professor Deberto, que talvez é hoje uma referência das mais, digamos assim, distinguidas, né, mais distintas, não só pelo fato de estar na Unesp, que é uma grande universidade, Universidade Estadual Paulista, a Faculdade de Medicina Botucatu, mas pela trajetória dele e justamente pelas pontes que ele tem feito com outros campos, com o campo da economia, da atividade, com o campo do pensamento político, com a engenharia de segurança do trabalho, ou com a engenharia do trabalho, por algumas escolas de pensamento, porque há divergências também no próprio campo da segurança do trabalho, e ele é hoje uma referência de vanguarda, a formação dele nas escolas francesas. Então, ele agrega muito também pelo que ele traz junto, porque esses quatro que eu convidei para serem os associados, o objetivo foi serem eles autores de capítulos, mas eles serem mediadores de novos autores e autoras, né? Uhum. Então, esses novos autores e autoras são justamente, primeiro, já de uma geração que talvez não é a minha, eventualmente eu até não os conhecia, alguns deles. Segundo, porque eles trazem também, selecionados por esses quatro colegas ilustres, trazem também os vieses e os plus, né, aquelas adições que nós, como organizadores, que nos reunimos um ano e meio virtualmente, por conta da pandemia, nos reunimos semanalmente para discutir o projeto desse livro da quarta edição. Então, mudou muito, eu até me aborreci no começo, me aborreci porque houve muitas perdas, inclusive o capítulo 1, que é o capítulo de história do meu livro anterior, vigente até hoje, ele foi considerado como desnecessário. Eu fiquei muito incomodado, quase que eu desisti de tudo, porque achei que era um desperdício.
Mas aí depois eu calmei, falei, ó, a alternativa que eu tenho é aceitar, porque se eu insistir nesse conflito inicial com os meus colegas, eu vou ou vou passar para eles o livro ou vou desaparecer da função autoral e não vai sair nenhuma coisa nem outra. Então, assim, comecei a admitir que era bastante plausível haver reduções importantes, porque para transformar dois volumes em um, É muito obviamente vai, difícil, né? Tirar as tem que coisas, né? cortar, né? Tem que Depois cortar, que né? tá lá, cortar é muito difícil. É mais É muito fácil difícil. construir, mas cortar é muito mais difícil. Muito E difícil. cortar temas, cortar autores e autoras, né? Porque É. se assim, ó, esse tema não vai mais entrar no livro, Parece que a gente obrigado, está tchau. escolhendo em detrimento da pessoa, uma coisa até pessoal, a pessoa. Até porque É, o texto estava ruim, ou é então. isso, pode parecer uma, né? E eu tenho muita dificuldade, inclusive, porque, como você mencionou, graças a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar, a minha capacidade de articulação com pessoas. Eu transito Sim. em muitas instâncias, inclusive nas esferas políticas, esferas institucionais, com respeito, não com credibilidade, respeito, O que é fazendo essa. muito difícil, ter É muito. essa abertura e conseguir dialogar, Pois é, mesmo em posições até antagônicas e tal, com respeito, é muito difícil, cada vez mais hoje em dia, né? Então, articulação que faz parte, vamos dizer assim, de um perfil meu profissional e também em outras áreas de atuação da vida, né? Ela vem permitindo construir ou talvez atualizar ou até às vezes reconstruir, né? Esforços coletivos, né? Eu digo isso em relação aos movimentos sociais que eu participo, como a Frente Ampla em Defesa da Saúde dos Trabalhadores, como a Associação Brasileira de Saúde Trabalhador e Trabalhadora, a ABRAST, né? De certa forma, com a ANANT, embora hoje eu esteja retornando à ANANT, mas a meu retorno também não depende só de mim. Então, isso foi aplicado também na renovação do livro, na renovação em direção da quarta edição, Guzmão. Na quarta edição, então, além de ter uma orientação editorial de reduzir e de tornar talvez mais atraente, tomamos o cuidado, isso é importante dizer, Alexandre, que esse subtítulo, Patologia do Trabalho, dois pontos, o essencial, o novo e a prática, não só traduzem realmente o que nós imaginamos que ou pretendemos ter trazido no conteúdo, mas também, de alguma forma, foi um cuidado meu, um pedido meu, praticamente, de diferenciar que já conhecem a obra, de que esta quarta edição não é necessariamente igual ou até mais do que a terceira edição, porque foi num crescendo da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, terceira para a quarta, até a terceira, e a quarta, ela não é uma reedição da terceira, nem uma ampliação da terceira. Ela é uma espécie de uma variação, vamos dizer, atualizada do livro, e então este cuidado foi também para que as pessoas sejam alertadas de que não necessariamente esta quarta edição é igual ou mais Uma ampliada do que a complementar, uma terceira. continuação, ela não é uma continuação. Na verdade, é um novo livro com o espírito dos livros anteriores, talvez. Exatamente, mantendo a centralidade que já é digamos, uma marca registrada, tanto chamado Patologia do Trabalho como o meu nome. Mas à medida que nós colocamos um subtítulo e à medida que colocamos mais organizadores, nós estamos sinalizando até, honestamente, para os consumidores, os futuros leitores, os compradores, nossos colegas, que pode ser um outro livro. Aliás, é um outro livro Uhum. e que corre atrás, digamos assim, procura atualizar-se em relação a todos os contextos. Então, ele tem um subtítulo já dando um indicativo que não é igual aos anteriores. Segundo, tem organizadores associados que também trouxeram
a sua marca, vamos dizer assim. Eu tenho a minha marca, mas eles são mais jovens do que eu, todos trouxeram a sua marca, e com isso o livro, então, é a caminho de ser um outro livro. E Ok. quem tem a terceira edição, provavelmente vai querer ter a quarta, mas não no sentido só da atualização, mas da modificação de foco e ampliação, porque na medida em que nós falamos que é o essencial e o novo, esse novo, por exemplo, Eu queria te perguntar justamente isso. O que, que é o novo na questão da medicina do trabalho, da patologia, da segurança, da saúde, saúde e segurança? nós consideramos o novo, primeiro, assim, as mudanças do mundo do trabalho, e esta revisão, nós já até mencionamos isso, os novos mundos do trabalho são as novos riscos, novos fatores de risco, novas situações, porque classicamente, desde a primeira edição, desde antes até já, desde até as NR, sempre falam em riscos químicos, físicos e biológicos. Alguns ainda acrescentam ergonômico, que a palavra risco ergonômico, acredito que esteja equivocada, mas o conceito de fatores ergonômicos, esta divisão é a estruturação clássica tradicional. E nós estamos, de certa forma, indo além disto, porque nós estamos caminhando em direção de muitas mudanças, seja na natureza dos assim chamados fatores de risco, com muita ênfase nos chamados fatores de risco psicossocial, ou riscos psicossociais, ou fatores psicossociais do trabalho, que é uma ampliação, digamos assim, correndo atrás também do que hoje está acontecendo e que é geradora de muitos problemas e também nas próprias naturezas. Se você olhar hoje, nós nos orientamos pela nova lista, porque éramos todos meio que autores da nova lista, a nova lista de 2023, que na verdade foi publicada em 20 e foi trabalhada em 19, 18, 19 e 20, e estamos agora no livro em 24, o livro reflete, por exemplo, essa ampliação que eu estou mencionando, por isso que nós temos o essencial e o novo é essencialmente este. Se você olhar a lista, a lista traz, no mínimo, umas 10 situações da lista A, os chamados fatores de risco psicossocial, que incluem, por exemplo, o desemprego, inclui muito o assédio moral, o assédio de gestão, dos assédios de gestão, as gestões tóxicas e assim por diante, que não cabem bem naquela classificação quadradinha de riscos físicos, químicos, biológicos, e mesmo ergonômicos, porque ergonomia não é um risco, ela é corretora das situações de trabalho equivocadas ou erradas. Então, nesse campo ampliado da ergonomia, é que entrou muito, ampliou muito a chamada organização do trabalho, que às vezes está colada na ergonomia, outras vezes é separada da ergonomia, depende da escola de ergonomia. Nós estamos mais alinhados à escola francesa, que é diferente da escola Americano. norte-americana, que trabalha ergonomia como situações físicas, né? Físicas e essencialmente de dimensões, de medidas, de força, de tamanho, de design. Então, trabalhamos muito com design, ele é mencionado, trabalhamos muito com os fatores organizacionais, que são essencialmente mobilizadores de dimensões, vamos dizer, mais invisíveis do trabalho, que é hoje a grande questão. Essa é uma delas. O outro que é também novo, tanto na descrição dos fatores, quanto propriamente nos impactos, são, por exemplo, a ampliação dos chamados acidentes maiores ou de grandes proporções. Brumadinho e Mariana foram exemplos, são exemplos, infelizmente, muito dolorosos, muito tristes, de quanto que o conceito de acidente de trabalho precisa ser modificado, precisa ser ampliado. Houve ali, tudo aquilo foi gerado em condições de trabalho, situações de trabalho, embora nem sempre isso seja claramente caracterizado. Então, esta ampliação, tanto do espaço físico, quanto do número de pessoas e o atingimento de tantas centenas de pessoas, inclusive que morreram, no caso de Brumadinho, muito trágico, tem tudo a ver com o processo de trabalho, tem tudo a ver com gestão, no caso, gestão irresponsável
do trabalho, né, decisões que foram tomadas para modificar processos de risco e que tiveram impactos muito ampliados. Então, essa ampliação dos impactos é uma das características importantes. Outra característica dessa transição entre o essencial e o novo é justamente superar esta ideia meio, digamos, utópica, meio, digamos, triunfalista, de que o passado já foi, agora é o presente, é o futuro. Nós estamos justamente defendendo, mostramos aqui no livro, a convivência do passado com o novo, ou seja, as novas morfologias do trabalho, as novas formatações do trabalho, todas essas que se anunciam hoje, que estão presentes, como, por exemplo, a uberização do trabalho, elas são feitas à custa de precarização, ou seja, elas dão saltos para trás, não é só para frente, que o novo não é para frente, o novo está um lado da moeda, o outro lado é o velho, trabalho escravo, por exemplo, o trabalho em condições análogas à escravidão, e com a visão de cadeias produtivas, nós vamos ter sempre nas cadeias de ponta do chamado novo, vamos ter coisas muito velhas, como, por exemplo, o corte manual de cana-de-açúcar, como, por exemplo, o trabalho em condições análogas a escravo, como, por exemplo, o trabalho de imigrantes, no caso do Brasil, por exemplo, muitos imigrantes haitianos, muitos imigrantes bolivianos, peruanos e outros, né, o caso do país de origem, é de uma ideologia neoliberal que coloca realmente, cada vez exige mais, quer ganhar mais, mas que está convivendo, admitindo e precisando com a chamada financiarização do capital, os seus retornos acelerados de investimentos nas bolsas, investimentos nos fundos, assim chamados, de aplicações internacionais, e querem retornos rápidos. E com isso, então, a degradação do trabalho ela está cada vez mais acelerada para trás, né? A reforma trabalhista foi um grande desserviço feito nessa linha de tirar direitos e reduzir a proteção social do trabalho. Então, o livro, na quarta edição, ele trabalha com esta visão de que novo e velho, que é o título, inclusive, o novo, eu até escrevo esse capítulo, um dos capítulos mais centrais do livro, é mostrar que o novo é feito à custa do velho. Ou seja, pode ser que não tenhamos mais chumbo hoje, mas temos condições de trabalho muito primitivas, riscos que eram considerados como já superados e que precisam ser vistos hoje numa outra perspectiva, cadeia produtiva. Então, se você tem a cadeia produtiva, digamos, do automóvel, as montadoras estão hoje robotizadas, mas a robotização de montadoras, por exemplo, depende de cadeias dessa cadeia produtiva para trás, que incluem o trabalho, por exemplo, doméstico, o trabalho feito por mulheres, feito por crianças, feito, por exemplo, na questão do carvão, dos minerais que são extraídos, as condições precárias de trabalho. Então, o trabalho hoje tem que ser visto assim, horizontalmente, em cadeia produtiva. Isso tudo está desenvolvido no meio do livro, chamado fatores de risco, que hoje não podem mais ficar quadradinhos conforme as velhas, a NR15, por exemplo, ela é completamente, vamos dizer assim, superada em todos os seus aspectos. Então, nós estamos avançando chamando a atenção para esse novo, que é um novo, essencialmente, do mundo do trabalho, e o novo dos adoecimentos do impacto, né, Alexandre? Então, é assim, há, há um outro novo que eu queria chamar a atenção, já dei duas dimensões aqui, que é um novo de quem está hoje estudando esse assunto. Como eu disse em outro momento da nossa entrevista, à medida em que a medicina do trabalho, que estava quase sempre voltada a SESM, é sinônimo de SESM, de serviços especializados em segurança do trabalho, em engenharia de segurança do trabalho e em medicina do trabalho, ela não dá conta. Hoje, o mundo do trabalho não pode depender de SESM, seja o grande universo da informalidade, seja
ou das pequenas empresas e outros tipos, formas de trabalho, seja de todas as novas formas de trabalho, que não dão conta mais, não existe, vamos dizer, resposta suficiente na legislação. A CLT ficou realmente, embora a gente defenda a CLT, defende como um padrão mínimo, mas ela não dá conta, nem as obrigações dela dão conta de das transformações no mundo do trabalho. Portanto, à medida em que você vai saindo das normas do trabalho, inclusive as NRs vão ficando obsoletas ou insuficientes ou inadequadas, você está deslocando essa questão para dimensões outras, por exemplo, em políticas públicas de saúde, públicas na área ambiental. Há uma interface grande desse livro com o meio ambiente e também com o sistema público de saúde, no caso brasileiro, o SUS. Então, assim, nós temos hoje a expectativa de que, assim como todos os meios de trabalho devam, de alguma forma, conhecer, se possível, adquirir ou pelo menos ler este livro, a quarta edição, e também profissionais de saúde, não necessariamente com o título de mérito de trabalho fornecidos pela MB e pela ANANT, mas que lidam na rede chamada RENAST, Rede Nacional de Atenção Integral ao Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que possam estudar por esse livro, possam utilizar esse livro. Então, assim, hoje temos certeza de que o nosso público-alvo é muito além dos colegas médicos e médicas do trabalho, por exemplo, vinculados à ANANT, e sim, e se estende a muitos outros profissionais da atenção básica, da atenção primária, das especialidades outras, e mesmo da perícia, para que esse livro possa ajudar a fazer, digamos, um upgrade ou um salto para a frente, né? Eu digo isso assim, no sentido que isso é necessário, né? Tanto é que a lista de 99, comparada com a lista de 2023, publicada em 2023, mudou muito, né? Não é que surgiram novas doenças, é que mudou a compreensão de nexos, as relações entre os mundos de trabalho e os mundos de adoecimento e sofrimento, né? Relacionados ao trabalho. Essa palavra-chave, o nosso raciocínio todo é relação com o trabalho. E essa relação com o trabalho não é só com o ambiente de trabalho, não é só medida pela higiene do trabalho, ela é com as atividades produtivas de um modo geral, mesmo individuais, às vezes nas casas, agora com home office, com trabalho remoto, com formas, assim, digamos, até muito diferentes de exercício de trabalho, isso de alguma forma tem que ser levado em conta. Portanto, cada vez mais a medicina do trabalho está indo para a medicina do adulto, ou medicina das pessoas que trabalham, que são praticamente Bem mais todos. amplo, né? Bem mais amplo do que o conceito tradicional, Bem né? mais amplo. Então, o livro sinaliza isso, ele não dá, nada é acabado, né? Foi escrito agora em 22, até revisado em 22, 23, mas assim, de 21 para cá, essa corrida de atualização, inclusive quando fizemos agora a última revisão, a última prova, tivemos que corrigir em 10 capítulos a informação que tinha que a lista tinha sido revogada em 2020, um dia depois da publicação, porque só em 27 de novembro de 2023 é que a lista foi aprovada, né? Eu estava lá em Brasília nessa data, e aí nós corremos atrás já da segunda ou terceira prova do livro, porque você é um editor e é um líder de uma editora, sabe que é um processo prolongado, lento. Então, já estava dito em vários lugares que a lista não Sim, tinha existia. que Agora tivemos corrigir que todos os pontos onde se mencionava isso, né? É bem complicado. aliás, fui eu que fiz isso, tudo tive que dizer, mas a partir de 27 de novembro. Então, você vê a dinâmica disso, Ah, ela é muito. Bom, nós até optamos, por exemplo, de não transcrever trechos longos de legislação, por exemplo, as sim, NRs se foram atualiza publicadas, depois, né? a hora que publica já não é mais, né? E vai desqualificando a obra, né? Então, no caso da lista, ela estava citada em pelo menos 14 capítulos e ela teve que ser corrigida em pelo menos 14 vezes, o que para nós foi muito bom, que foi no sentido positivo, dizer assim, a lista Tá, agora está valendo. tá melhor que E antes.
Tá melhor que antes. Ainda não sei bem o que vão, para que uso vai ser feito. Olha, os usos ainda É, são. bom. Mas falando nos usos, um ponto que eu queria só para concluir a nossa entrevista é falar na prática, né, que é o terceiro item, né? Em que aspecto o livro contribui para a questão prática, né? Sim, é muito no sentido. Primeiro, assim, todos têm o direito e o dever de procurarem ou investigarem nexo causal. Não é uma prerrogativa da Previdência estabelecer nexo. Investigar, suspeitar e, eventualmente, afirmar ou confirmar nexo causal entre trabalho e adoecimento, ou entre adoecimento e trabalho, é obrigação de todos os profissionais de saúde. Então, há vamos dizer, dicas, há orientações, há fluxogramas, vamos dizer, passo a passo, né? Passo a passo, por exemplo, frente a uma situação de trabalho, frente a um adoecimento, como avançar a caminho de estabelecer o nexo. Isso está na primeira parte, inclusive, muito bem desenvolvida. Na última parte, que são justamente as intervenções possíveis, também ampliou muito essa parte, ela também analisa ou discute passo a passo as providências que são necessárias para qualquer um profissional de saúde, trabalho ou não, mas trabalho, obviamente, tem que saber se é obrigatório, mas outros que fazem diagnóstico, que estão em outros momentos, por exemplo, estão numa unidade de emergência, estão em unidades de atendimento de UTIs, etc., e em outras situações, em outras especialidades, na atenção básica, na porta de entrada do sistema, o SUS tem a lógica da porta de entrada pela atenção básica. Então, aqueles que estão na entrada, como o que cabe a eles fazerem frente, por exemplo, a uma suspeita, então, de nexo causal. Então, tem também o passo a passo, não só para estabelecer nexo, como o que precisa fazer, que quase sempre passa pelos sistemas de notificação, de informação. Não é só a CAT. Quase que eu diria assim, a diferença lá do passado, quando falávamos em CAT, continuamos falando em CAT, Comunicação nesse trabalho para a Previdência, mas hoje temos um grande espaço para o SINAM, que é o Sistema Nacional de Notificação de Agravos, e também para o SIM, Sistema Nacional de Informação sobre Mortalidade. Então, há outras obrigações das profissões de saúde em informar os sistemas nacionais, no caso do Ministério da Saúde, do Sistema de Saúde, o SUS, né? Então, esta é uma novidade, digamos assim, até hoje muito, vamos dizer assim, eu diria, está mais atualizada, mais ampliada do que a própria Previdência Social, as nossas obrigações enquanto profissionais. Esta é uma das, vamos dizer assim, das novidades também. Outras é que abordam as questões, por exemplo, de retorno ao trabalho. É um capítulo totalmente novo, a ideia de retorno ao trabalho, a ideia de Reinserção do reavaliar trabalhador, né? Reinserção reinserção, pós-afastamento, pós-incapacidade, e também, vamos dizer assim, próprias metodologias para avaliação da incapacidade para o trabalho. Sabemos que é uma área muito, digamos, complexa, difícil e muito abusada tanto no sentido assim de que há muito achismos, né? E há muitas práticas, seja discriminatórias, seja de conceitos antigos que já não cabem mais, por exemplo, de que haver o trabalhador perfeito, o trabalhador saudável, para ele poder voltar, também nos processos seletivos, nos exames admissionais, e também naquilo que nós chamamos hoje de sistemas vamos dizer assim, de valorização da capacidade das pessoas. Então, esse conceito de capacidade e incapacidade e foi totalmente atualizado, inclusive por o nosso colega, e que é um dos organizadores associados, João Silvestre da Silva Júnior. Ele é um especialista nesse assunto, o doutorado dele foi sobre isso, foi sobre esse assunto da capacidade e incapacidade, retorno ao trabalho, no caso, adoecimento mental, que talvez seja um dos capítulos mais, ou um dos temas mais complexos hoje,
E ainda tem um capítulo, infelizmente novo, mas necessário, tanto na parte propriamente descritiva das doenças, quanto também nas práticas de prevenção, que é o capítulo, por exemplo, de suicídios relacionados ao trabalho. Esse é um tema novo, é um tema grave. O nosso colega de Porto Alegre, professor Álvaro Crespo Melo, Álvaro Roberto Crespo Melo, da URGS, ele é um especialista no tema do suicídio em relação ao trabalho. E, por último, para arrematar, uma novidade que a professora Márcia aceitou fazer, e tem uma marca muito pessoal dela, das ilhas de trabalho dela, é o trabalho como promotor de saúde. Ou seja, aponta o capítulo 50, aborda sobre trabalho na promoção da saúde. E o capítulo 1, que também é um colega gaúcho, o professor Facchini, de Pelotas, a centralidade do trabalho e a determinação social do adoecimento e da morte, com a centralidade do trabalho na determinação social do adoecimento. Então, nós abrimos o livro com a importância do trabalho como um fator gerador de doença e morte, e fechamos o livro com a importância do trabalho como um fator promotor de saúde e de produtividade, naturalmente como decorrência, não é um objetivo do livro, mas é uma decorrência positiva. Então, nesses 50 capítulos, divididos em 4 blocos, o bloco dos fundamentos, o bloco dos fatores de risco, né, antigos e novos, o bloco dos adoecimentos antigos e novos, e o bloco de intervenções possíveis para que os trabalhadores não adoeçam nem morram, são blocos que foram todos renovados e atualizados. E nós temos muita expectativa de que a gente ajude digamos assim, a avançar, né? Sair daquela repetição de, como é que chama? Conceitos antigos. Conceitos antigos, né? Tá bom, mas então, obrigado pela Pô, oportunidade, foi Guzmão. muito bom Você é um te ouvir você é um parceirão, né? Um parceirão de vanguarda também, porque a proteção traz a proteção, a revista, todas as matérias, as edições também, são sempre no sentido da vanguarda, e seja temática, seja autoral, ou as duas coisas. Então, você é parceiro para ajudar a renovar. Você também está há quantos anos na área? Tem umas 30, né? Mais de 30, né? 34 anos já. Pois é, 34. Cabelinhos brancos. Aliás, bom, eu queria primeiro te agradecer pela entrevista, foi muito bom saber dos detalhes desse novo projeto. Te dizer que está cada vez mais parecido com o Freud, né? Com esses teus óculos aí. Eu vi uma foto preto e branco, que eu acho que deve ter sido. Ficou muito parecido, né? Cada vez você está ficando mais parecido com o nosso inspirador da psicologia, né? E te dizer que o trabalho que você desenvolve há tantos anos, né? Com tanta dedicação, tanto empenho, né? E com tanta qualidade é motivo de orgulho para todos nós que atuamos na área e somos teus amigos. Muito obrigado. E, além de tudo, conterrâneos também, né? Isso Tá, aí. muito obrigado. Então, para os que nos ouvem, nos veem, uma mensagem final é a Claro. partir de 21 deste mês de junho, então nós temos essa possibilidade. Eu não tenho um vínculo comercial e nem sou promotor de Editora vendas. Ateneu, né? As pessoas podem buscar Patologia do Entendeu? Trabalho, Editora Ateneu. No site eu Então, acho que é muito fácil, nas livrarias provavelmente em breve, né? hoje tem tantas formas de encomendar, Livraria é uma coisa que quase não existe mais, né, Renê? mas, infelizmente, até a Amazon e a loja Americanas e a Magalu está vendendo livros, né? Então, que seja para o bem. Vamos vender, né? Vamos comprar por E aí. vendam, e Muito vendam obrigado, muito. Renê. Muito obrigado por esse depoimento. Obrigado a você. Um abraço. Até Valeu. breve. Bom, estamos encerrando aqui o nosso Proteção Tendências, que hoje ouviu o professor, médico do trabalho e tantas outras qualificações, Renê Mendes.
Na semana que vem a gente volta com mais um Proteção Tendência. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.